amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. E hoje a gente vai falar de um assunto que é dos mais importantes no mercado de trabalho, na economia, é mão de obra qualificada, recrutamento de pessoal. Eu tenho conversado cada vez mais com muitos empresários que são amigos nossos, colaboradores, desde pequenos empresários até grandes. Outro dia eu conversava com um CEO de uma empresa com 600 colaboradores aqui de Diadema, ele me falava da dificuldade de contratar mão de obra. Para isso, eu vou conversar com a Rosana Azevedo, que é head de RH do InfoJobs e também porta-voz do Pandapé. Depois ela vai explicar o que são o InfoJobs e o Pandapé, mas eu fiquei muito impressionado com um artigo que eu recebi dela, em que ela comenta das tendências do RH para 2025, da importância de você ter profissionais de recursos humanos preparados para esse mercado, que é cada vez mais diferente, eu não diria mais complicado, mas diferente e que exige todo um estudo, que exige toda uma atenção para que a gente possa ter o melhor desempenho possível e também colaboradores satisfeitos naquilo que fazem. Osana, muito obrigado por me conceder o prazer dessa entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, né, de trazer um pouquinho aí da minha experiência, né, na área de recursos humanos. Eu sou apaixonada por esse tema, por pessoas, por falar sobre pessoas, mas também sobre a conexão das pessoas com a estratégia das organizações, né? A gente vem aí trabalhando bastante, né, em relação a esse tema. O InfoJobs ele tem aí um propósito que eu me identifico muito, que é trabalhar a empregabilidade, né? A gente sabe o quanto que o emprego faz a diferença na vida das pessoas, né? O quanto que o emprego ele traz e possibilita sonhos, né? E assim como também faz com que a nossa economia aconteça, né? Através aí das pessoas trabalhando para as empresas também. Então, para mim, tudo isso se conecta e, né, e tem um propósito muito maior que não é só entregar, mas sim entregar sonhos, entregar empregabilidade, que também é uma questão social por trás dessa questão do emprego. Bom, vou Legal. começar aqui me apresentando. Então, eu sou Head de Recursos Humanos hoje do InfoJobs, mas eu atuo na área de recursos humanos há mais ou menos 16 anos, então já passei por empresa siderúrgica, então já trabalhei em fábrica aí no ABC, já trabalhei também em seguradora, tive a oportunidade de atuar tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos em relação a trabalhando com recursos humanos, e também já passei por startup, e agora estou no InfoJobs, né, aí há 2 anos e, né, com muitos desafios. Então, já apresentando também um pouquinho, falando um pouquinho sobre a empresa, nós fazemos parte do Grupo Red Arbor. O Grupo Red Arbor é uma multinacional espanhola que dentro desse grupo ela tem algumas marcas. Então, o InfoJobs é uma dessas marcas. O ano passado nós adquirimos, o Grupo Red Arbor adquiriu a Cato, então também vai fazer parte do mesmo grupo. Nós estamos trabalhando, inclusive, nesse momento na integração né, interna, mas vamos continuar com as mesmas marcas. Também temos o Pandapé, que é uma das nossas marcas, e a Red Arbor tem outras marcas também no mundo, né, principalmente ali na América Latina. Então, é um grupo muito grande, né? E a gente tem muito essa visão de trazer empregabilidade para as pessoas, né? Então, acho que dentro desse tema a gente consegue trazer aí bons insights para vocês. Espero que vocês possam aproveitar bastante aí o que a gente tem para compartilhar. Com certeza. E como a gente tem uma audiência muito grande entre empresários e também trabalhadores, eu tenho certeza de que esse papo vai interessar para os dois lados. E falando em dois lados, você falou que o emprego é um sonho, e realmente é. E mudou muito, né? Eu posso falar isso, meus cabelos brancos me entregam aqui. Quando eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada, que já faz mais de 50 anos, foi lá em 1973, a gente tinha uma outra perspectiva, uma outra visão do que era o mercado de trabalho. Você sabia que você ia ter uma carteira assinada, que depois de 30 ou 35 anos de trabalho você teria uma aposentadoria e tal. Hoje isso mudou completamente, não é assim que funciona. E se o emprego é um sonho e é para o trabalhador, me parece que também hoje é um sonho para o empresário, para o gestor, para o CEO, porque ele também hoje tem dificuldades em encontrar uma mão de obra qualificada. É uma via de mão dupla, né?
mas, ao mesmo tempo, exige que, como você mesmo disse num artigo que a gente publicou no portal ABCD Real recentemente, exige também muito mais do que aquela questão técnica do gestor que vai contratar. Tem o Sim. aspecto humano, a humanização. Como é que é esses dois lados? Como é que aquilo que já antigamente a gente falava da guerra capital-trabalho, hoje ela tem que ser uma união ou uma pacificação para que os dois lados saiam vencedores. Nossa, perfeito. Eu acho que é exatamente isso, né? A gente vinha aí, né? O trabalho, de uma forma geral, ele foi evoluindo, né? A gente tinha modelos lá iniciais mais mecanicistas e ao longo da história ele foi evoluindo. E eu acho que a gente chegou agora nesse momento em que também o trabalhador tem voz, né? Ele também faz escolhas dentro do mercado de trabalho, né? E, claro, as organizações, elas continuam ainda tendo que entregar resultado, mas já entenderam que elas entregam resultado através das pessoas. Né? Independente do setor, independente do segmento que a empresa está, ela entrega através das pessoas. Né? Tem um estudioso aí da área de marketing, Peter Drucker, que ele fala muito sobre estratégia e cultura organizacional, e ele trouxe uma frase que a gente sempre fala bastante sobre ela, que é: a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Né? Então, assim, não adianta você ter uma estratégia muito bem desenhada, muito bem, com números muito claros, se você não tiver uma cultura que suporte essa estratégia. Se as pessoas não tiverem, as pessoas que estão ali, elas não tiverem engajadas, né, para entregar aquilo que você colocou na sua estratégia. Né? A estratégia, ela só acontece através das pessoas. Então, essa união, ela é muito importante, porque se a gente não tiver pessoas engajadas com aquela cultura organizacional, as empresas, elas não vão conseguir entregar aquilo que ela está se propondo. E não adianta fazer estratégias muito bem definidas, muito bem desenhadas, se as pessoas não comprarem isso, né? Então, o que eu vejo hoje é essa evolução, né? Saindo ali de um processo em que o trabalhador, ele só obedece, né? Que era um pouco lá no início, quando a gente fala de um mercado mais mecanicista, para um momento em que, de fato, as duas partes, elas interagem e podem sim fazer total diferença dentro do mercado, né? Então, um pouco disso assim que eu acredito e que a gente vem, né, observando aí no mercado, que é o caminho que está seguindo esse tema. E como você bem escreveu nesse artigo que eu falei, a cultura não é só discurso, né? Não pode, ela tem que ser vivenciada no dia a dia, né? Quer dizer, tem muita empresa que coloca lá bonitinho, é muito legal, você coloca missão, valores, não sei o quê no teu site, mas aquilo é só uma estratégia porque a lei te obriga a fazer aquilo, o mercado te obriga a fazer aquilo, e você quer estar bonito na parada com os seus parceiros, com os seus clientes e tal, mas não pratica isso no dia a dia. Ela tem que ser vivenciada para dar um resultado efetivo, né? Não, com certeza. Hoje a gente vive uma era da informação. Então, tudo o que acontece dentro e fora das organizações, todo mundo tem acesso tem quase que em tempo real. Né? Então, não adianta a gente colocar, né, como você mesmo citou, valores bonitos na parede se as pessoas não vivenciarem isso e se elas não mostrarem, né, ou falarem da empresa, né, dessa forma também para o mercado. Né? Então, assim, em vários momentos eu sou colaborador, mas eu sou também o consumidor daquela organização. E Sim. se eu não estou satisfeita como colaboradora, eu não vou falar bem da minha organização, eu não vou querer comprar um produto ou serviço que a minha organização vende, eu também não vou ser promotor dessa marca para meus familiares, para as pessoas que eu convivo, e mesmo em redes sociais, né? Que hoje é um ponto importante também, né? Porque um colaborador insatisfeito, o que ele vai fazer? Ele vai para as redes sociais, né? Ele Sim. vai levar o que ele está vivenciando dentro da organização. Então, assim, de fato, a cultura ela é algo que não pode ser só um discurso. As pessoas precisam vivenciar. Elas precisam ter, né, serem respeitadas, elas precisam se sentir incluídas, elas precisam ter clareza, né, do que é esperado delas dentro da organização e também, né, isso tem que estar conectado a um propósito, né? Isso que é também, né, já fazendo uma conexão aí com as novas gerações, elas exigem muito isso da questão do propósito, né? Não adianta só eu querer entregar alguma coisa, mas qual é o propósito dessa organização?
Muitas pessoas até pesquisam qual é o propósito da organização antes de se candidatar para uma vaga, Sim. para entender se aquele propósito faz sentido com o propósito delas, né? E aí sim elas vão conseguir estar mais engajadas para, de fato, ajudar a organização no crescimento que a organização precisa ter. Legal. Agora, você fala em demandas inéditas que mudam o jogo aí em 2025. Dá para citar algumas dessas demandas para que o pessoal fique atento a elas? Boa. A gente vem com uma demanda aí muito grande, já desde o momento da pandemia, lá em 2020, que é a automatização. Né? Então, cada vez mais a gente vem vendo novas tecnologias surgindo no mercado que demandam dos profissionais, né, um conhecimento novo. Então, a gente fala aí de novas competências, reskilling, upskilling, tudo isso é o profissional se adequando ou, né, se desenvolvendo em termos comportamentais a o que está vindo em relação ao mercado, né? Então, a inteligência artificial, né, principalmente a IA generativa, ela vem crescendo nos últimos anos assim de uma forma absurda, né? Então, e ela é uma tecnologia que ela foi um pouco diferente das demais. Normalmente as tecnologias elas surgem em grandes empresas e depois ela acessa as pessoas. A inteligência artificial não, ela veio por um caminho diferente. Ela veio primeiro para as pessoas de uma forma gratuita, gerando essa demanda de informação mais rápida, gerando uma demanda nas pessoas para depois gerar essa demanda nas organizações. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um comportamento de um consumidor, hoje um consumidor ele não quer esperar mais para receber o produto que ele comprou. Então, você compra, no dia seguinte você já quer a entrega. Né? O Mercado Livre, algumas outras empresas têm uma entrega ali que é no dia seguinte. Né? Então, Às vezes no assim, mesmo dia, né? Às vezes no mesmo dia, né? até no mesmo dia. Então, assim, antes era muito comum você comprar um produto e você já olhar daqui 15 dias, 30 dias para uma entrega. Hoje o consumidor não quer mais isso. E como empresa, né? Como empresa, como que eu faço para fazer com que essa agilidade que as pessoas estão buscando esteja no meu produto ou no serviço que eu estou oferecendo? Então, tecnologia, né, a inteligência artificial, de uma forma geral, é uma tendência muito grande em termos de mercado. E é importante estar muito atento, né? Porque se você não estiver atento quanto empresa, provavelmente o seu concorrente estará atento a isso e ele vai se antecipar a essa demanda e você vai perder mercado. E você profissional é a mesma coisa. Se você não estiver atento a essa demanda ou você não buscar essa informação, daqui a pouco a empresa vai trazer alguma ferramenta nova, alguma inteligência artificial que você precisa lidar e você também não está preparado. Então, eu acho que tem esses dois olhares, tanto do profissional quanto da empresa, mas aí, voltando para as empresas, também tem o papel social das empresas de como eu ajudo os meus colaboradores a estarem preparados para isso, para essa mudança que eu desejo fazer na minha organização, né? Então, acho que é um tema aí que está muito em pauta. E também, né, com a pandemia, veio a questão muito forte sobre saúde mental. Sim. Né? Então, 2020, 2021 cresceu muito índices, né, de estresse no trabalho. Então, a gente vê aí que as pessoas estão buscando cada vez mais qualidade de vida, né, entendendo que o trabalho, que elas não vivem para o trabalho, e sim que elas são seres únicos que, né, estão ali com o trabalho como parte do todo que é ela. Né? Então, tem uma parte ali que é o trabalho, uma parte que é a família, uma parte que é o lazer, uma parte que é estudo, enfim. Então, o ser humano ele é um todo e ele não pode só ficar focado no trabalho. Então, a questão de saúde mental vem crescendo de uma forma muito grande, né? E de fato é uma tendência as empresas buscarem estratégias voltadas para o bem-estar, né, dos colaboradores e da mesma forma os colaboradores buscarem empresas que se preocupam de fato em ter um ambiente em que é possível eles terem saúde mental ou que tenham práticas, né, que ajudem nesse tema. Então, tem muitas empresas que têm auxílio para psicologia, que tem uma série de coisas que envolvem a saúde mental. Falando nesse E ponto aí, opa, pode, não, pode falar, depois eu pergunto. não, eu ia continuar com as outras tendências, mas acho que a gente pode focar aqui Não, é nessa nessa questão de última. saúde mental que eu estava até pensando aqui.
e até mesclando com aquilo que a gente precisou aprender durante a pandemia, exatamente essa entrevista que eu estou fazendo com você, eu comecei a desenvolver na pandemia, que antes eu só fazia entrevista pessoalmente, eu ia até as empresas, os entrevistados vinham ao estúdio e a gente não podia, a gente começou a desenvolver essa ferramenta aí de ter a entrevista online. E acabou ficando, de uma certa forma, para todos os grandes veículos, inclusive, né? Isso ajuda bastante Sim, também a gente. Mas, ao mesmo super. tempo, o trabalho, aquele trabalho home office que a gente também aprendeu a desenvolver, num determinado momento ele foi extremamente importante, e a gente vê que de um tempo para cá as empresas têm pedido para os colaboradores voltarem para os seus escritórios. Mesmo que eles possam trabalhar home office, é importante até para a saúde mental também a convivência com outros colegas, o lado a lado, porque essa frieza da tela do computador pode também te levar a... E outra, a gente não percebe, a gente acaba trabalhando muito mais quando a gente está... Parece que ficar em casa está trabalhando pouco. Não, pelo Sim. contrário, você está trabalhando mais. Isso tudo tem que ser repensado pelos RHs das empresas aí. Sim, com certeza. 2020, ele fez com que as empresas tivessem uma demanda que não estavam preparadas para. Né? Então, assim, quem diria, né, em 2018, 2000, até o começo ali de 2019, que a gente passaria por uma pandemia, que iria todo mundo para casa, que a gente teria que digitalizar tudo ou fazer todos os nossos processos de forma digital. Então, foi algo que ninguém estava preparado e a gente teve que se adaptar. E essa adaptação, ela não teve uma estratégia por trás, é a única forma de trabalharmos ou de continuarmos fazendo as coisas durante uma pandemia. Então, acredito que agora, o que está acontecendo? As empresas estão olhando para esses processos que foram não foram definidos e sim exigidos pelo momento e buscando de fato agora estruturar isso de uma forma mais estratégica, e olhando para o negócio, vendo o que faz sentido, considerando também ali a cultura da organização. Então, acho que não tem certo ou não tem errado nesse processo. Tem o que vai fazer sentido para a organização, o que, que esteja alinhado à cultura da organização, e sim, acredito que não vamos retroceder em termos desse processo mais digital, desse processo mais da internet, de uma forma geral. Mas agora eu acho que as empresas estão parando e falando, pera, deixa eu olhar para isso, né? Antes eu não tive oportunidade de pensar, eu não tracei uma estratégia, agora eu quero de fato olhar para isso de uma forma mais clara e entender ali o que faz sentido, o que não faz sentido para a minha organização, para o meu negócio, né? Porque nem todos os negócios vai ser possível de fato, né? Que as pessoas trabalhem 100% remoto, outros sim. Então agora eu acredito que as empresas estão olhando para isso de uma forma mais estratégica, até porque a gente não sabe o que vem né, pelos É próximos verdade, anos. é verdade. Então também, por mais que a gente fale, vamos voltar porque é a única forma, mas e se acontecer de novo alguma coisa que a gente tenha que, será que as empresas vão estar preparadas? Então, eu acredito que é um tema que ainda tem que estar em pauta nas empresas, muito focado em uma estratégia para se preparar para qualquer situação que venha a acontecer, porque é tudo muito dinâmico, o mercado ele Com muda o certeza. tempo todo, né? E como que a Verdade. gente se adapta a isso? Se antecipando a essas demandas. Mas você ia continuar falando depois da saúde mental, qual seria a próxima inovação aí? Eu traria aqui também um pouco sobre liderança, né? Então, você até trouxe, não, era só trabalhar, eu ia lá, tinha já uma estrutura que vou trabalhar, ficar 20, 30 anos na empresa, e depois vou me aposentar. Hoje não, hoje tem uma série de demandas, né, que os profissionais estão tendo e que isso demanda da liderança de uma maneira geral, outras competências, né? Então precisa ser uma liderança mais adaptável, porque não é só mais comando e controle. Não é só eu mando você fazer e eu controlo se você está me entregando. Não. Agora a liderança ela tem outro papel, que é um papel mais adaptável, que é uma liderança mais empática, que é uma liderança que tem que ter uma visão de futuro, que não vai olhar só para as habilidades técnicas, mas que também vai olhar para a parte comportamental. Né? A gente já viu aí em vários momentos que a parte técnica, às vezes a gente contrata as pessoas pela parte técnica e demite pelo comportamental,
porque o comportamento não, ao longo do período, faz com que, né, essa pessoa não se sustente naquela cadeira. Então, a liderança tem novos desafios. Então, acho que essa é uma tendência. Você quer ser líder ou você é um líder, você tem que estar muito antenado a tudo que está acontecendo e estudar bastante, né? E acho que quando eu falo estudar, não necessariamente algo formal. Então, a gente tem aí internet com uma série de informações. A gente tem, acho que até a dificuldade é filtrar as informações que de fato a gente precisa, né, para conseguir ter um pouco mais de foco e absorver, mas estar muito atento a tudo isso para que de fato você consiga estar, né, preparado para esse mercado. E uma coisa que eu não citei no artigo, mas que eu acho que é tão importante quanto, é a tomada de decisão baseada em dados. Né? Então, assim, passou aquela era em que é a minha opinião, é o que eu acho. Não, existem dados e aí, através dos dados você consegue entender, né, tanto o passado, um olhar ali do que aconteceu, mas também através, né, de modelos preditivos, tentar prever tendências de futuro. Isso faz com que, de fato, aquilo que você está propondo dentro de uma organização, ele não seja visto como uma opinião, mas sim como algo que de fato é relevante, que de fato vai fazer a empresa ou a organização mudar de patamar. Verdade. São as pesquisas que muitas vezes as pessoas não acreditam, né? E pesquisa, RH trabalha muito com pesquisa, né? E você consegue identificar tendências, você consegue definir conceitos. Sabe o que eu queria te perguntar? Não sei, foge um pouquinho, quer dizer, não foge não, mas porque é interessante. Há poucos dias eu conversava com um grande empresário aqui do ABC, e que tem mais de 600 colaboradores na empresa dele e tal, uma mão de obra qualificada, e ele falava da dificuldade de contratar. Mas eu vejo muitos empresários falando o seguinte, eu queria que você comentasse com a tua experiência. A gente está perdendo mão de obra para os programas sociais, porque eu tenho um piso salarial de ingresso na minha empresa de R$ 2.200, mas eu dou vale transporte, vale refeição, férias, 13º carteirado, um salário médio de R$ 4.000, só que o cidadão chega para mim e diz o seguinte: com benefícios sociais, Bolsa Família, essas coisas todas, eu ganho R$ 1.800 por mês sem sair de casa. Aí eu faço uns bicos, não sou registrado e consigo chegar numa renda de R$ 3.000. Isso é verdade ou é um mito que se cria, até por uma questão política, ideológica, que é uma bobagem, mas que acaba interferindo no mercado? Os programas sociais, eles são inimigos do mercado de trabalho e do trabalhador? Olha, eu acho muito difícil fazer essa afirmativa, Hum, porque a gente tem muitas pessoas desempregadas, né? Eu até costumo dizer isso, o desemprego ele é muito grande, então ele hum, ultrapassa, né, essa barreira das pessoas que talvez estejam nessa condição por N razões. Né, mas tem muitas pessoas buscando uma oportunidade, né? A gente vê aqui, né, quanto site de emprego, a gente vê o quanto que a gente tem de pessoas inscritas buscando uma oportunidade, né? Em redes sociais você também vê isso. Então, assim, talvez a estratégia que essa empresa está traçando para atração não seja a estratégia correta. Ou ela não esteja usando os recursos da forma correta para atrair essas pessoas, né? Então, digitalização nesse processo de atração também aconteceu, né? O próprio Pandapé é uma ferramenta de digitalização desse processo, em que o recrutador ele não precisa mais receber os currículos. Antes, né, a gente tinha que ir lá nas portas das empresas, de manhã, bem cedinho, 5 da manhã, entregar o currículo. Hoje as pessoas não fazem mais isso, né? Elas vão lá, se cadastram no site da empresa, se cadastram em job sites, se cadastram para as oportunidades, e a empresa ela recebe uma série de currículos e ela pode ali selecionando os colaboradores que estão aderentes àquilo que ela está buscando. Então, assim, eu acredito que esse discurso ele esteja mais pautado em talvez a estratégia que essa empresa está adotando, não, né, não ser a estratégia que está hoje mais em tendência de mercado, que é uma estratégia de atração digital, talvez muito mais por uma estratégia de atração ainda como era feito mesmo antes da pandemia, né? Que era através ou de indicação ou até de um currículo ali que chega para a organização. Então, eu acredito que tem muitas ferramentas, né? E como eu falei, a Pandapé é uma delas, o InfoJob, a Cato, enfim,
tem uma série de ferramentas que podem ajudar essas pessoas, e tem muita gente buscando emprego, muita gente querendo trabalhar. Então, eu acredito que é muito mais rever a estratégia. Maravilha. Rosana, o tempo de televisão é implacável, né? A gente tem, então, me avisando aqui pela produção, que nós temos mais 8 minutos. Mas dá tempo de a gente falar de muitos assuntos ainda. Eu não sei se tem algo que eu não perguntei que você queira falar, pode ficar à vontade aí para. Não, legal. Ontem mesmo a gente estava falando, né? Eu participei de um painel onde a gente falava sobre planejamento estratégico dentro do RH, né? E a gente trouxe à tona essa questão da cultura, né? Ou de práticas que o RH tem, muito focado ali também no planejamento estratégico da organização, né? O quanto que não adianta eu, quanto RH, né, como profissional de RH, querer lançar programas, lançar uma série de coisas dentro da organização, né? Porque também tem um custo, e eu sei que né, os donos de empresa, os empresários que estão ouvindo vão falar, não, tem custo envolvendo isso, mas às vezes, quando essa estratégia ela está alinhada àquilo que a organização precisa, isso não deixa de ser né, um gasto para ser um investimento. Então, eu vou trazer aqui um exemplo. Né? No passado, eu trabalhei numa empresa em que a gente precisava trabalhar dentro da cultura a parte de inovação. Por quê? O produto que essa empresa estava oferecendo, ele já estava sendo visto como um produto que prateleira de mercado, né? Que não trazia inovação. Então, ele tinha ali um nicho de pessoas que compravam esse produto, mas que ele não estava conseguindo crescer em termos de mercado. Então, essa organização estava olhando, tá, como é que eu faço para ser mais inovador? Para ser mais inovador, você precisa ter pessoas inovadoras, você precisa ter processos inovadores dentro da tua organização. E aí, numa pesquisa de cultura que nós fizemos, nós identificamos que esse era um ponto, que as pessoas enxergavam que não tinham espaço para inovar, que sempre que levavam uma ideia, todo mundo falava, não, aqui sempre foi feito dessa forma, né? Então, não conseguiam ter esse espaço. Então, quando a gente entendeu que a empresa precisa, para continuar no mercado ou para crescer, de produtos mais inovadores, a gente conseguiu trazer isso para a cultura. Olha, a cultura é uma cultura que não permite essa inovação. Então, vamos trabalhar esse tema de inovação dentro da empresa também. Então, é muito importante quando a gente pensa em práticas que essas práticas elas estejam muito linkadas e com um objetivo muito claro em relação ao crescimento né, que a empresa tem e o cuidado com as pessoas. Então, sempre esse olhar de crescer, olhar para a organização, porque né, de todo mundo que tem uma empresa, ela quer ter um retorno, e também até para que essa empresa seja sustentável e continue empregando outras pessoas, empregando né, todo mundo, mas também tem que ter esse cuidado com as pessoas, né? Como é que eu ajudo essas pessoas que estão tentando inovar e que não conseguem esse espaço? Como é que eu crio esse ambiente dentro da minha organização para que isso seja possível? Então, quando a gente está falando de inovação, quando a gente está falando de tendências, tem que estar muito linkado à cultura da organização, né? Porque se a organização não permite isso, ela não vai conseguir permitir ou não vai conseguir entregar isso para o mercado e provavelmente ela vai deixar em algum momento de existir, porque, como eu falei, se você não faz, o teu concorrente está fazendo. Então é Verdade, muito verdade. importante, né, você estar antenado a isso, assim. Legal. Só para a gente concluir aqui, lembrando para os nossos amigos empresários, é, o Pandapé é um software, né? Eu acho que é o líder na América Latina, tem mais de 8 mil clientes aí, de recrutamento, seleção. As pessoas, se quiserem ter acesso, saber como funciona, tem toda essa possibilidade aí, conhecer antes de adquirir o software. Eu tenho certeza que depois que as pessoas adquirirem, vão ter resultados surpreendentes aí, vão agradecer até por essa dica. Fala como é que as pessoas podem entrar em contato e descobrir isso aí. Não, perfeito. Como você falou, é um software líder na América Latina. A gente tem mais de 8 mil clientes ativos, né? Uma solução aí que passa por toda a jornada ali de recrutamento e seleção. Então, se vocês tiverem interesse, a gente tem tanto o LinkedIn do Pandapé, a gente tem também o nosso site, em que você consegue buscar mais informações sobre o Pandapé e né, conhecer a ferramenta. Acho que esse ponto que você trouxe é importante. A gente né, normalmente tem ali um período de teste onde as empresas elas conseguem experimentar o produto antes mesmo de falar, não, agora eu quero, né? E acho que nesse experimentar
faz com que ele entenda o quanto que ele consegue agilizar esse processo, às vezes diminuir uma série de coisas, ou a quantidade de pessoas que estavam, né, trabalhando nesse processo, colocá-las para trabalhar em outros processos, não é tirar emprego de ninguém, bem pelo contrário, é automatizar, né, esse processo de recrutamento para que você não só consiga atrair as pessoas, mas consiga atrair as pessoas certas para sua empresa, né? Com as competências que você precisa, a gente tem testes também lá dentro da ferramenta, então tudo isso ajuda você a ser mais assertivo dentro do processo seletivo, né? E de fato não perder tanto tempo, porque às vezes tempo é dinheiro, né? E quanto mais tempo você demora para colocar uma pessoa naquela posição, você está perdendo dinheiro, né? Então acho que é um investimento que a longo prazo ele se paga, né? E a gente tem aí vários depoimentos de clientes que dizem isso também. Maravilha. Rosana Azevedo, muito obrigado pelo prazer dessa entrevista. A gente vai falar mais vezes, porque esse mercado é muito importante. Eu tenho discutido, o pessoal, é outro assunto que eu quero discutir com você. A gente teve um período maior ainda de desemprego, deu uma diminuída nessa taxa aí, Sim, mas ainda a gente tem um emprego que não tem aquela qualidade que a gente espera, que não tem aquele reconhecimento que a gente espera. Um emprego ruim, com salários baixos, diminuiu muito. E isso tudo é assunto para mais uma outra reportagem que a gente vai voltar a sim. ver. Muito obrigado, Osana, e fica à disposição para as tuas palavras finais aí. Tá bom. Primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade, né? Agradecer vocês que estão aí nos assistindo, né? Vão ler aí também as matérias que a gente está publicando em relação a esse tema. É um tema muito relevante, né? Tenho certeza aí que vai agregar muito para vocês. Também quero agradecer, né, a todo mundo que de alguma forma também, né, participa desse processo, né? É, o Joaquim chegou até mim por várias pessoas aí, então também agradecer a todas essas pessoas e dizer que a gente está aí à disposição, a gente quer de fato transformar essa relação de emprego, né, para as pessoas, para as organizações, então assim, contem com a gente. E me coloco à disposição também, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, enfim, trocar, né, ou discutir, também discordar de alguma coisa que eu trouxe aqui, né, me trazer um outro ponto de vista, eu estou super aberta, porque acho que a gente sempre aprende, né, conversando e trocando bastante com as pessoas. Maravilha. Osana Azevedo, Head de Recursos Humanos do InfoJobs e porta-voz do Pandapé, falou com você.